Desde os tempos bíblicos até os dias de hoje, milhões de pessoas buscaram e experimentaram a plenitude do Espírito Santo. Mas o que significa, na prática, ser cheio do Espírito Santo? Como essa experiência pode transformar sua vida, suas decisões e seu relacionamento com Deus? Essa é uma das perguntas mais importantes que um cristão pode fazer. Afinal, Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo para guiar, ensinar e fortalecer aqueles que o seguem. Mas ainda assim, muitos vivem uma fé sem poder, sem direção e sem o fogo que impulsionou os primeiros discípulos a mudar o mundo. Se você já sentiu que sua vida espiritual está estagnada, se deseja mais intimidade com Deus, ou se quer entender como experimentar a plenitude do Espírito Santo de forma real e transformadora, este vídeo pode mudar tudo. Hoje, você vai descobrir o que a Bíblia ensina sobre ser cheio do Espírito Santo, quais são as barreiras que impedem essa experiência e, o mais importante, como você pode viver essa realidade todos os dias. Antes de continuar, se inscreva no canal para receber conteúdos que vão fortalecer sua caminhada com Deus. Deixe seu comentário sobre o que significa para você ser cheio do Espírito Santo e fique até o final para uma oração especial que pode marcar um novo começo na sua jornada espiritual. Quem é o Espírito Santo e qual é seu papel na vida cristã? Muitos o conhecem apenas como uma força ou uma influência, mas ele é muito mais do que isso. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, presente desde a criação do mundo. Ele não é uma energia impessoal, mas um ser divino com vontade, emoções e propósito. No Antigo Testamento, vemos o Espírito Santo capacitando profetas, reis e líderes para cumprirem a vontade de Deus. Mas sua presença era temporária, concedida a pessoas específicas para missões específicas. No entanto, algo mudou radicalmente no Novo Testamento. Quando Jesus veio ao mundo, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo não apenas para alguns escolhidos, mas para todos que crescem nele. Em João 14, Jesus disse que o Espírito Santo seria nosso consolador, aquele que nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria de tudo o que ele havia dito. Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo e receberam poder para testemunhar com ousadia. Mas essa experiência não foi apenas para eles. A plenitude do Espírito Santo está disponível para todo cristão que deseja viver em intimidade com Deus e cumprir seu propósito. O Espírito Santo nos guia, fortalece, consola, convence do pecado e nos transforma à imagem de Cristo. Se a presença do Espírito Santo é tão essencial, por que muitos cristãos vivem sem experimentar essa realidade? O que impede uma pessoa de ser cheia do Espírito? No próximo capítulo, vamos explorar o que a Bíblia ensina sobre a plenitude do Espírito Santo e como essa verdade pode mudar completamente sua vida. A plenitude do Espírito Santo não é um privilégio para poucos, mas um chamado para todos que seguem a Cristo. A Bíblia deixa claro que Deus deseja encher seus filhos com sua presença e poder. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como isso acontece e quais são os sinais de uma vida cheia do Espírito. A Bíblia ensina que ser cheio do Espírito Santo não é um evento isolado, mas uma busca contínua. Em Efésios 5:18, Paulo instrui os cristãos a serem constantemente cheios do Espírito, indicando que essa não é uma experiência única, mas um estilo de vida. Os primeiros discípulos não apenas receberam o Espírito Santo no Pentecostes, mas foram renovados e fortalecidos repetidamente para enfrentar desafios e cumprir sua missão. O livro de Atos nos mostra diversos exemplos de pessoas que foram cheias do Espírito Santo e tiveram suas vidas completamente transformadas. Pedro, que antes havia negado Jesus, se tornou um pregador ousado depois de ser cheio do Espírito,
Paulo, que perseguia os cristãos, teve sua vida radicalmente mudada após ser cheio do Espírito. Esses relatos revelam que a plenitude do Espírito Santo resulta em poder, coragem e transformação. Mas como saber se alguém está cheio do Espírito Santo? A Bíblia nos dá sinais claros. O primeiro é a manifestação do fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5:22-23. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses não são apenas traços de personalidade, mas evidências de uma vida governada pelo Espírito de Deus. Outro sinal é o desejo intenso de conhecer e obedecer a Deus. Quando uma pessoa está cheia do Espírito, sua fome pela palavra aumenta, sua vida de oração se torna mais profunda e sua sensibilidade à voz de Deus se intensifica. Além disso, há uma disposição natural para servir e testemunhar sobre Cristo. Uma vida cheia do Espírito Santo reflete o caráter de Jesus e influencia aqueles ao redor. Se esses sinais são tão evidentes, por que nem todos os cristãos vivem essa realidade? A resposta está nas barreiras que impedem a plenitude do Espírito Santo. O pecado não confessado é uma das principais razões. Quando alguém escolhe viver em desobediência, resiste à ação do Espírito e impede que ele opere livremente. Outra barreira é a falta de fé e entrega total a Deus. Muitos querem a plenitude do Espírito, mas sem abrir mão do controle sobre suas vidas. No entanto, o Espírito Santo só enche aqueles que se rendem completamente. Jesus disse que aqueles que têm sede devem vir a Ele e beber. Isso significa que a plenitude do Espírito é para aqueles que desejam profundamente essa experiência e estão dispostos a buscar a Deus sem reservas. Ser cheio do Espírito Santo não é um mistério inacessível, mas uma realidade que Deus deseja para todos os seus filhos. A Bíblia nos mostra passos práticos para alcançar essa plenitude e viver uma vida guiada pelo Espírito. O primeiro passo é o arrependimento genuíno. O pecado impede a ação do Espírito em nossa vida. A palavra de Deus ensina que Ele habita em vasos puros e, por isso, devemos confessar nossos pecados e buscar uma vida de santidade. Isso não significa perfeição, mas um coração disposto a abandonar tudo que desagrada a Deus. Quando nos arrependemos sinceramente, criamos espaço para que o Espírito Santo nos encha com sua presença. O segundo passo é buscar a Deus com intensidade. Jesus prometeu que aqueles que têm sede e buscam seriam saciados. Ser cheio do Espírito Santo requer uma busca constante por mais de Deus, por meio da oração, adoração e leitura da palavra. Quem deseja essa plenitude não pode ser indiferente. Precisa ter fome e sede da presença de Deus, desejando conhecê-lo mais a cada dia. O terceiro passo é a entrega total. Muitas pessoas querem ser cheias do Espírito, mas ainda resistem à sua vontade. Isso pode ser visto em áreas da vida onde há relutância em obedecer a Deus. Quando entregamos tudo, sonhos, planos, desejos e vontades, estamos dizendo ao Espírito Santo que Ele tem liberdade para agir em nós. Deus não enche vasos pela metade. Ele quer pessoas totalmente entregues. O quarto passo é a obediência. O Espírito Santo fala, orienta e guia, mas cabe a nós obedecer. Quanto mais seguimos sua direção, mais somos cheios da sua presença. Muitas vezes, a plenitude do Espírito Santo vem quando damos um passo de fé e obedecemos a Deus em algo específico. Se ignoramos a voz do Espírito, bloqueamos sua ação em nossa vida. Mas quando respondemos com fé, Ele nos enche e nos fortalece. O quinto passo é permanecer em comunhão com Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é um evento isolado, mas uma experiência contínua. Por isso precisamos manter uma vida de oração, comunhão com outros cristãos e um coração disposto a ser transformado diariamente. Quem se afasta de Deus e negligencia sua vida espiritual acaba perdendo essa plenitude.
Quando seguimos esses passos, experimentamos uma transformação profunda. A plenitude do Espírito Santo não apenas muda nossa vida espiritual, mas afeta todas as áreas. Passamos a ter mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus, mais coragem para enfrentar desafios, mais amor para lidar com as pessoas e mais força para vencer as tentações. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, comece agora. Arrependa-se, busque a Deus com intensidade, entregue tudo a Ele. Obedeça à sua voz e permaneça em comunhão com Ele. Uma vida cheia do Espírito Santo é marcada por transformação. Quando o Espírito Santo enche alguém, essa pessoa nunca mais é a mesma. As mudanças começam no interior, mas logo se refletem no comportamento, nas atitudes e no impacto que essa pessoa tem no mundo ao seu redor. O primeiro impacto é na comunhão com Deus. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nossa conexão com Deus se torna mais profunda. A oração deixa de ser uma obrigação e passa a ser um prazer. A leitura da palavra se torna viva, pois o Espírito Santo nos ensina e nos revela verdades espirituais. O relacionamento com Deus deixa de ser superficial e se torna algo real e intenso. Outro impacto evidente é a vitória sobre o pecado. O Espírito Santo nos fortalece para resistir às tentações e vencer as batalhas espirituais. Aquilo que antes parecia impossível de abandonar começa a perder força. O desejo de agradar a Deus se torna maior do que qualquer outra coisa. A plenitude do Espírito Santo nos capacita a viver uma vida de santidade, não por esforço humano, mas pelo poder de Deus em nós. A plenitude do Espírito também gera ousadia para testemunhar. Quando os discípulos foram cheios do Espírito no dia de Pentecostes, a primeira evidência foi o poder para pregar o Evangelho com coragem. O medo e a timidez desapareceram. O mesmo acontece hoje. Quem é cheio do Espírito não consegue ficar calado sobre as grandezas de Deus. Há um desejo profundo de compartilhar o amor de Cristo e levar sua mensagem a outras pessoas. Outro efeito poderoso é a transformação do caráter. O Espírito Santo molda nossa personalidade e nos faz mais parecidos com Cristo. O fruto do Espírito começa a se manifestar de maneira visível. O amor cresce, a paciência aumenta, a paz interior se fortalece. A raiva, o egoísmo e a impaciência começam a ser substituídos pela mansidão e pelo domínio próprio. Isso afeta os relacionamentos, tornando-os mais saudáveis e edificantes. Além disso, ser cheio do Espírito Santo traz discernimento espiritual. O Espírito Santo nos guia e nos alerta sobre perigos espirituais. Ele nos dá sabedoria para tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Quando estamos cheios do Espírito, deixamos de ser influenciados facilmente pelas circunstâncias ou pela opinião dos outros. Passamos a andar pela fé, guiados por Deus. A plenitude do Espírito Santo também impacta a igreja e a comunidade. Quando os cristãos vivem cheios do Espírito, a igreja se torna mais forte. Os dons espirituais começam a se manifestar com mais intensidade. A unidade entre os irmãos aumenta e o amor se torna mais evidente. Pessoas começam a ser alcançadas e transformadas. O ambiente se enche da presença de Deus e milagres acontecem. Diante de tudo isso, fica claro que ser cheio do Espírito Santo não é algo opcional, mas essencial para uma vida cristã autêntica e poderosa. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, agora é o momento de buscar essa experiência. Deus não faz acepção de pessoas. A plenitude do Espírito não é apenas para alguns escolhidos, mas para todos aqueles que desejam viver uma vida entregue a Ele. Antes de orarmos, lembre-se do que aprendemos. Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência isolada, mas uma busca contínua. Exige arrependimento, entrega total, busca intensa e obediência.
Deus deseja encher sua vida com poder, transformar seu coração e guiá-lo em cada passo. Mas isso só acontece quando nos abrimos para sua presença e clamamos com sinceridade. Agora, feche os olhos e se concentre em Deus. Se houver algo que precisa ser confessado, faça isso neste momento. Peça perdão por tudo que tem impedido o agir do Espírito Santo na sua vida. Renda-se completamente ao Senhor, deixando de lado todo medo, dúvida ou resistência. Senhor Deus, neste momento nos colocamos diante de Ti. Reconhecemos nossa necessidade da Tua presença e clamamos por um derramamento do Teu Espírito Santo sobre nós. Perdoa os nossos pecados, limpa nosso coração e remove tudo que tem nos afastado de Ti. Queremos ser cheios do Teu Espírito, guiados por Ti em cada decisão, fortalecidos pelo Teu poder para viver uma vida santa e frutífera. Pai, quebra toda barreira que nos impede de experimentar essa plenitude. Tira toda frieza espiritual, toda distração e toda resistência. Coloca em nós um desejo profundo de buscar Tua presença todos os dias. Que possamos ouvir Tua voz com clareza e obedecer à Tua vontade, sem hesitação. Espírito Santo, enche-nos agora. Enche nossa mente, nosso coração, nosso ser. Que possamos sentir Tua presença nos envolvendo, trazendo paz, alegria e um amor renovado por Ti. Dá-nos ousadia para testemunhar, força para vencer as batalhas espirituais e um coração transformado à imagem de Cristo. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra diz que se pedirmos, receberemos. Cremos que neste momento estás enchendo cada pessoa que ora com sinceridade. Que essa não seja uma experiência passageira, mas o início de uma nova caminhada, marcada pela Tua presença e pelo Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou ao seu coração, compartilhe nos comentários como você deseja ser cheio do Espírito Santo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecerão sua fé. E lembre-se, há 2 vídeos aqui que vão te ajudar a aprofundar ainda mais nesse assunto. Não perca a oportunidade de crescer espiritualmente e viver tudo o que Deus tem para você.